E aí, meu amigo, tá com muito sono ou não? Como é que você tá se sentindo? Eu tô meio cansado, meio exausto, mas agora, gente, foco no estudo. Presta atenção aí, pega o teu foninho, estuda a tua Bíblia, o teu caderno, a tua caneta, o teu cachorro, manda todo mundo ficar quieto aí, porque agora é a hora de foco, é a hora de prestar atenção. Lucas, qual que é o título dessa semana? O título da semana da lição 7 é Pedra que Fala. A Pedra que Fala aí, o episódio 7, o número da perfeição. Esse provavelmente vai ser o melhor podcast que você vai ouvir na sua vida, porque 7 é o número da perfeição, tá bom? Esse estudo tá falando sobre uma cidade aí, que eu vou fazer um segredinho pra você, eu vou falar só depois, tá bom? Antes a gente vai se apresentar, falar quem que a gente é, o que nós estamos fazendo, da onde vem, pra onde vai, enfim. O meu nome é Henrique Sérgio, eu sou... Diretor associado masculino do Clube Estrela do Norte. Profissional em urro. Isso aí. Acontece de esquecer, né? 3 vezes. Vamos lá, foco. E... a gente tem a perguntinha, né? Isso aí. Qual que é a perguntinha, Rebeca? A pergunta é: qual foi a melhor notícia que você já recebeu? Uma mensagem, uma ligação? Que eu já recebi? Que todos vocês que estão nessa sala. Mas tudo bem, eu começo isso aí. A melhor notícia que eu já recebi... Assim, não sei se foi a melhor, mas foi a melhor que eu posso falar aqui, e que seja tranquilo, seja do IFSC. Fiz a prova para ingressar no ensino técnico. E aí, depois recebi a notícia que estava fazendo. Um dos dias que eu mais passei nervoso na minha vida foi quando eu fui fazer essa prova. Mão suava, dava vontade de sair correndo daquele lugar. Mas graças a Deus, Deus me abençoou. E daí, pior depois é que você sai, e daí fica aquela angústia de saber o resultado, não sabe o que errou, não sabe o que aconteceu. E quando saiu a notícia, eu lembro que o resultado ia sair meio-dia, era 10 horas da manhã, eu tava sentado assim na tela do computador, cadê o negócio que não sai logo, esperando e recarregando a página. Mas aí, no fim, fui descendo a lista quando vi o meu nomezinho lá, show de bola, sua felicidade. Foi um momento, uma notícia maravilhosa pra mim. Então, meu nome é Lucas, começando com Lucas Torres, enfim. Sou conselheiro da unidade Afacão, do Clube Estrela do Norte. E uma notícia boa que eu recebi... Deixa eu ver... meu nome é Lucas, conhecido como Lucas Torres, enfim. Tem vários nomes para você escolher. E sou conselheiro da unidade Afacão, do Clube Estrela do Norte. E uma notícia boa, acho que foi meu primeiro emprego. Que no caso, eles me aceitaram na empresa. E com essa primeira oportunidade de emprego eu consegui entrar no mercado de trabalho. E com o mercado de trabalho eu consegui ganhar dinheiro. E ganhando dinheiro consegui começar a conquistar as coisas pra mim. E acho que essa foi uma boa notícia. Bom, então meu nome é Rebeca, eu sou conselheira da unidade Colibri do Clube Desbravadores Estrela do Norte. A melhor notícia que eu recebi, uma das melhores na verdade, foi por uma ligação que eu tinha feito o teste da autoescola, um teste prático, e eu fui passar a terceira marcha, passei a primeira, eu tinha certeza que ia reprovar, não sei como que eu fiz isso, mas daí quando eu telefonei lá e eles falaram que fui aprovada, foi uma notícia muito boa, não ia ter que pagar tudo de novo, enfim, essa foi um momento bem feliz. Então, eu sou o Lucas Gabriel, eu tenho 16 anos, eu sou um convidado aqui desse podcast. Eu acho que uma das melhores... Não, peraí, convidado não, né, cara? Você já tá gravando 2 episódios com a gente, já, né? Eu acho que o menino já tá aprovado aí pra fazer parte do nosso time. Mas tirando isso, continue a sua apresentação. Se é só isso, então tudo bem. Uma das melhores coisas que aconteceu foi
a gente lá no Príncipe da Paz, no clube, a gente ter ganhado a competição do livro do ano e também da música. Acho que essas foram as conquistas que, nossa, mais me impactaram. E a gente estava concorrendo lá e eu não estava esperando a gente ganhar nos dois. Eu lembro que foi um dia muito, muito feliz pra gente. Bom, todos nós falamos aqui de notícias que recebemos, tanto carreira profissional, carreira estudantil, carreira automotiva até, carreira clube de desbravorandística, não sei a palavra correta aí. Enfim, entenderam o que eu quis dizer. E o título da nossa semana é A Pedra que Fala. A Pedra que Fala? Como assim, Henrique? Você tá ficando maluco? Você endoidou? Você tá piradinho da cabeça? Não, gente. Isso é apenas uma metáfora. Se você não sabe o que é metáfora, pesquise aí no Google. Esse termo, A Pedra que Fala, está fazendo aí um paralelo com os profetas da Bíblia, que eram responsáveis pelo quê, Rebeca? Transmitir a mensagem de Deus. Muito bom. Então eles eram os responsáveis ali, os escolhidos dentre toda a população para transmitir a palavra de Deus. Perfeito a descrição. E aí, nós temos também agora sim eu vou revelar para vocês a cidade pela qual nós vamos tratar essa semana. Lucas, qual que é a cidade? E suas curiosidades, fala aí pra gente. Antioquia e eu não sei curiosidade nenhuma. Outro Eu não sei. Lucas vai falar Ele pra que falou, mas gente. posso ele falar, eu não sei curiosidade. Tá bom, então. Essa cidade ela cresceu ao ponto que ela se tornou o principal centro de comércio industrial também da província romana da Síria. Ele era considerado como uma porta para o Oriente e também era chamado de Antioquia a Bela, rainha do Oriente. Como que é o termo? Antioquia a Bela, Maravilhoso. ou também rainha do Oriente, devido às riquezas romanas que a embelezavam, desde a estética grega até o luxo oriental. Muito, muito impressionante mesmo. Do mesmo modo como a cidade anterior que a gente estava conversando, que foi Éfeso, essa também era uma grande metrópole. Como eu já falei no podcast anterior e repito para vocês, os apóstolos escolheram cidades estratégicas para levar a mensagem. Cidades com pessoas que vinham de todos os lugares do mundo. Os navegantes chegavam, recebiam a mensagem e dali levavam para todo o resto do planeta. Isso fez com que o evangelho se espalhasse de uma maneira nunca vista antes na face da Terra. Mesmo sem internet, sem telefone, sem qualquer tipo de tecnologia, os apóstolos foram capazes, através dessa cidade e das outras cidades que nós estamos vendo nesse estudo bíblico, de repassar a mensagem para todo o mundo. Verdade, já ia me esquecendo. Você pode estar se perguntando, mas o que vocês estão fazendo? Que projeto é esse? Gente, esse é o podcast Polaris. Se você está assistindo aí pelo YouTube ou pelo Spotify, você está vendo aí na logo escrito podcast Polaris. Por que Polaris? Polaris é o termo... É o nome de uma estrela, mas é o mesmo nome da Estrela do Norte, que recebe esse nome por quê? Porque ela era usada pelos navegadores para guiar os navios e servia como referência para os lugares que eles estavam indo. Era uma estrela que não mudava de posição e que sempre ficava na mesma direção. Então isso facilitava para eles. E a gente faz o paralelo fazendo com que o Jesus é a nossa referência, é a direção pela qual nós devemos seguir. Todos devidamente apresentados, podcast esclarecido, pergunta feita, mas você não pode esquecer de uma coisa: de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Você pode encontrar a gente lá no Facebook, Clube de Desbravadores Estrela do Norte, também no Instagram, @dvv.estrela do Norte, no YouTube, Estrela do Norte também, e continue ouvindo nosso podcast Polaris. Enfim, né? Na dúvida, se você não decorou aí, só digita Estrela do Norte que provavelmente a gente vai aparecer. Clube de Desbravadores, né? Porque senão vai aparecer a estrela. Mas vamos lá. Profetas, gente. Já foi falado que profetas é responsável em transmitir a mensagem de Deus.
Mas no podcast passado ainda, eu citei que Satanás nunca vai criar uma nota de R$3. Repito isso. Ele só vai criar aquilo... Criar não, né? Porque existe até um termo chamado Bará. Esse termo Bará só é ligado à palavra Elohim, que é Deus. Ou seja, Bará significa criar. Essa palavra criar, né, simplesmente criar do nada. Então ela só pode ser ligada ao termo Deus, porque só Deus é capaz de criar algo do nada. Então, sempre que tiver a palavrinha Bará, é obrigatório ver Elohim, porque só Deus cria do nada. Aí, o que você está querendo dizer? Eu quero dizer que só Deus cria do nada e que Satanás só copia. Então, Satanás nunca vai criar uma nota de R$3. Ele vai se basear naquilo que o povo de Deus recebeu como ensinamento para tentar distorcer isso que o povo tem. A maneira, a gente vai estar debatendo aqui estratégias do inimigo para desviar a nossa mente dos verdadeiros profetas. Então, gente, para a gente diferenciar uma nota falsa de uma nota verdadeira, é preciso a gente conhecer a nota verdadeira. Como ela funciona, do que ela é feita, do material, enfim, entendendo o que eu estou querendo dizer. Então, vamos conhecer as características de um profeta verdadeiro. Segundo a nossa lição, um profeta verdadeiro tem 4 características básicas. Claro, acredito que tenham muito mais, mas é possível fazer um geralzão e resumir em 4 características apenas. Lucas, que versículos aí que a gente pode estar lendo para encontrar essas características? Então, aqui nós temos em 1 João 4, 1 e 2, Mateus 7, 15 ao 23, Deuteronômio 18, 21 e 22, 6, 18 e 19 e Daniel 10, 17 a 10. Muito bem, eu vou falar aqui a característica que é descrita ali em João 4, 1, né? Ele fala assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, vou repetir, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Mais claro impossível, todo aquele que reconhece o Filho de Deus como membro da Trindade, onipotente, onisciente, tendo o mesmo poder de Deus, esse é uma das características do verdadeiro profeta. Quais outras características, pessoal? Em Mateus 7, 15 e 23, ele cita: porventura não temos nos profetizado em teu nome não exprimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, que praticas iniquidade. Então aqui ele explica que os verdadeiros profetas, eles têm o dom de fazer milagres e expelir demônios. Outra característica que a gente pode encontrar lá em Isaías é que eu vou ler o verso para vocês para ficar mais certinho. Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e médiuns, que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagens dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que nenhum médium dizer vai ter algum valor. Então, o que está falando basicamente nesse verso é que se a pessoa, o falso profeta, no caso, né, ele consulta espíritos ou pessoas mortas, ele não vem inspirado de Deus. Mas se ele se baseia nos ensinamentos e nos mandamentos que tem na Bíblia, na palavra, ele é inspirado por Deus. Isso até a lição passada, né? A gente estava falando sobre a morte. Você estava um pouquinho disso, de que o acesso ao mundo dos mortos, ou a pessoas mortas, isso não procede de Deus. Isso é uma coisa do inimigo para tentar enganar as pessoas. E a última qualidade não, né? Característica. A gente vai encontrar lá em Deuteronômio 18, 21 e 22. Eu vou ler para vocês. Mas talvez vocês perguntem a si mesmos: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor.
aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Então aqui a gente vê que se alguém fala alguma coisa e não acontece, é certo que essa pessoa não vem de Deus. Muito bacana. Então essas aí são as características, né? Revisando aí. Primeiro, reconhecer Jesus como o Filho de Deus. Segundo, o profeta que diz ter acesso ao mundo dos mortos ou falar com pessoas mortas. Esse não procede, não é um profeta verdadeiro. Terceira característica é falar em nome do Senhor, né? Usar somente Deus. E o quarto ali é se o que o profeta falou se realizou, se cumpriu, isso quer dizer que a vontade dele é a vontade de Deus, porque Deus permitiu que aquilo fosse criado. Mas, até para gerar debate, esse último ponto é complicado, porque se algo se cumprir, pode também ser por vontade do inimigo. É uma característica, eu entendi que está aí, mas como é que vocês também têm certa dificuldade em entender isso aqui? Eu entendo que eles se unem, né? Se você tiver só um desses, ainda não é o bastante. O que realmente determina e mostra pra gente qual é o verdadeiro profeta é ele ter todos os sinais, né? Excelente, maravilhoso. Casa certinho com o exemplo da nota. Eu posso tentar falsificar uma nota só com a tinta, só com coisas assim, mas a nota é um conjunto de coisas. Então tem que analisar tudo, né? Tentar criar ela antes dela existir, mesmo assim, provavelmente vai dar errado, como uma nota de R$200. Então, é isso, as características de um profeta. Só que a Bíblia ela fala muito de profetas, principalmente no Antigo Testamento, né? Nós ali tivemos profetas conhecidíssimos. Na minha visão, o principal profeta que me vem à cabeça agora é Samuel. Outros profetas aí da Bíblia. Isaías, perfeito. Elias, grande personagem. E que são os principais escritores, né, donos de livros na Bíblia. E você acha que os discípulos também eram profetas? Ou Jesus e os discípulos eram profetas ou não? Acredito que a mensagem que eles tinham não fosse transmitida exatamente da forma como foi transmitida a, por exemplo, Daniel. Mas se a gente levar em conta que profeta é um mensageiro de Deus, acredito que sim, eles também tinham a função de profeta. É que o termo profeta para a sociedade da época não era um simples cargo religioso, digamos assim, de levar a mensagem. Era principalmente um cargo político. Às vezes as pessoas que precisavam ser julgados, alguma coisa assim, se o rei precisava de algum conselho político, era para o profeta que ele ia pedir conselho. É tipo o Papa, por exemplo, hoje, que tem um poder político envolvido. Está presente em diversas reuniões políticas, enfim. Mas no sentido do papel do profeta de ser um mensageiro, nessa perspectiva, os discípulos e até nós mesmos podemos agir como profetas. E vocês acham que um profeta pode errar na presença de Deus ou ele só erra se não estar sendo inspirado? Errar ele vai, né? Porque ele é um ser humano e o ser humano é pecador. Mas errar a inspiração vinda de Deus, eu acredito que não. Se ele é realmente inspirado por Deus, a revelação que ele vai ter não vai estar errada. Mas pecado, como qualquer um outro, ele vai ter. Entendi. Perfeito. Eu acho também que o profeta só vai errar, falar falsas coisas se ele não estiver sendo inspirado. Porque Deus é o Deus da verdade, é o Deus da justiça, então não faz sentido um profeta que é inspirado por Deus propagar uma mensagem falsa, né? Muito bem. Esse estudo é um estudo rápido até, né? A gente focou bastante ali sobre como reconhecer um profeta. E agora eu já vou partindo para o final, porque aí a gente já engloba alguns outros pontos que a gente deixou de falar, o que queira comentar. Enfim, temas livres aí. Mas focando em responder essas últimas duas perguntinhas aí, considerações finais sobre estudos. Vamos lá. Na minha visão, coisa que não foi comentada aqui, como o Nick citou antes, fala mais dos profetas do Antigo Testamento, de muitos anos atrás.
mas nos dias de hoje ainda nós podemos ver os dons proféticos na igreja de agora. E nós temos o exemplo da Ellen White, que é uma profeta de Deus, e ela, inspirada por ele, teve isso, várias profecias, escreveu vários livros contando tudo que Deus inspirou ela. E também aqui em Apocalipse 19:10, ele explica melhor isso. Ele diz: prostrei-me antes de seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teus e teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é espírito de profecia. Então aqui ele está falando que nos dias de hoje a gente testemunha sobre Jesus é um espírito de profecia que a gente está alimentando em nossos corações. Interessante. Uma coisa que a gente não deve exagerar também é pegar, por exemplo, Ellen White e querer colocar acima da Bíblia, acima daquilo que a Bíblia diz. Sim. A Bíblia é formada pelos livros apócrifos. Mesmo, por exemplo, que hoje viesse um profeta da época, inspirado por Deus, se a gente achasse um livro escrito dele, nós não poderíamos incluir na Bíblia. Livros da Bíblia já estão fechados, são Sim. esses. Nenhum tem poder e mais autoridade sobre eles. Aí, assim, né, cabe a gente aplicar essas características que foram citadas aqui para reconhecer se o profeta é verdadeiro ou não. O profeta não falou nada contra a Bíblia, não contradiz absolutamente nada, reconhece o Filho de Deus, não fala sobre mortes e no mundo dos mortos, né? Fala em nome do Senhor. E se aquilo que ele falou faz um sentido, é realizado, muito provavelmente essa pessoa é inspirada. Veja, o profeta não deve ser adorado e nem exaltado. Reconhecido talvez, mas o único verdadeiro digno de louvor é Deus. E essa é a conclusão que nós aqui, entre amigos, conversando, chegamos. Então eu queria pedir para vocês que já ouvem o nosso podcast Polares, também seguirem a gente no Facebook, Clube de Desbravadores Polares, Clube de Desbravadores Estrela do Norte. Muito bem. Esse aqui vai ser em olhado dessa vez. Nosso Instagram, para você que ainda não sabe, é @dbv.estrela do norte. Segue a gente lá também e o canal no YouTube que é Estrela do Norte. E por favor, continue ouvindo a gente aí no nosso podcast no Spotify. É isso aí, gente. Não sei se o próximo estudo vocês vão estar escutando essas vozes maravilhosas que estão aqui, mas espero que sim. Foi um prazer estar aqui na companhia de vocês. Obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. E é isso aí. Fique com Deus. Forte abraço. Valeu. Valeu.